Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Estou gravando hoje com a minha queridíssima amiga, pessoalmente, a Euler Lopes, que está em Poços de Caldas, veio dar uma oficina aqui, né, Euler? Um bate-papo inaugurando a biblioteca do Sesc Poços de Caldas. Ficou lindo lá também, né? O espaço está incrível, incrível. Queria uma biblioteca dessa em Aracaju. Muito bom. Um beijo pro pessoal do Sesc, eles me convidaram para lá conhecer também. Logo, logo eu vou lá. A Euler estava aqui, eu resgatei ela, puxei ela aqui para te gravar freestyle, com um gravadorzinho de mão aqui, do jeito que o pessoal de casa já conhece. De vez em quando a gente faz isso, quando a gente aproveita que as pessoas estão perto da gente e sai um pouco também aí do virtual. Bom, vou apresentar brevemente nossa convidada, que é escritora, roteirista, diretora teatral, professora de escrita criativa de Sergipe. Publicou os livros 10 Afetos, Bolor, Mais 10 Afetos. Atua na direção e dramaturgia do grupo de teatro Atua Lona desde 2010. Foi contemplada nos concursos de dramaturgia Jovens Dramaturgos e EDE. Tem textos montados por outras diversas companhias, a exemplo de Senhora dos Restos, Piedade, A Seu Dispor e Mulheres de Aluá, vencedora do Madeira Festival de Teatro 2019, Bicho M, entre outras. Ai, que delícia falar contigo. E tá lançando Mariconas, esse livro maravilhoso, que a edição tá linda e que você fez ele mediante financiamento coletivo, né? Exatamente. Primeiramente, olá, ouvintes do podcast Rabisco. É uma felicidade estar aqui falando com vocês sobre o Mariconas, né? Que é o meu primeiro romance. Eu escrevo há muito tempo, escrevo principalmente para teatro, né? Que foi a forma que eu consegui chegar para as pessoas de forma mais fácil. E o Mariconas é o meu primeiro romance, que eu estou escrevendo ele desde 2020. E nessa expectativa de que o público, que chega ao público, né, que chega aos leitores. E ele foi editado pela Causa e Letras, que é uma editora incrível, e daqui de Minas, inclusive, de Nova Lima. E a gente fez uma campanha de financiamento, porque era também uma forma de mobilizar as pessoas para a chegada do livro, né? Então, a gente fez uma campanha lindíssima durante um mês, arrecadou 216%, então foi mais que o dobro. E então já tem o livro já chegou em boas mãos, assim. Eu lembro que eu ficava vendo lá e você falando, olha, deu 100%, eu vou dobrar. Eu ficava torcendo para... Claro, a gente chegou em 10, assim, 100%. Eu sou obsessiva, né? Eu fiquei acompanhando a campanha. Eu sei como é importante uma campanha de financiamento para que as coisas aconteçam. E a gente, assim, na primeira tarde, a gente conseguiu muita coisa, assim. Acho que eu fui dormir e já estava perto dos 25%. Né? Em uma semana a gente chegou a 100%. Então, acho que foi uma vitória também das Mariconas, né? Mas também dessa escrita que ela é baseada numa teimosia, né? Ela teima para existir. Pelo próprio espírito da obra, né? O Euler, teve bastante apresentação bonita do seu livro, né? A Morgana apresentou, o Paulo Scott também. Eu lembro que quando você entra no site, você vê vários depoimentos, assim. O quanto que a literatura, a união dos escritores, dos produtores, fortalece, assim. Quanto que isso foi importante para a divulgação do seu trabalho? Porque eu lembro que quando você lançou, uma galera divulgando, né? Uma galera muito bacana. E aí, às vezes, a gente nem conhece um autor ou uma autora, mas você vê alguém bacana divulgando, você fala, nossa, quero ler, quero conhecer, quero saber, né? É muito importante falar que Mariconas, ele foi escrito... Chegou uma convidada ilustre que vai acompanhar aqui, Thaís Kraus. Dá um oizinho, Thaís. Oi! Ai, nossa, que chique! Tamo com plateia, Euler. Eu sou uma cidadã poçocaldense. É mesmo? Poços Caldense, Hoje eu subi o teleférico, me tremendo. Que demais aí, um bom passeio. Mas enfim, sobre isso, né? O Mariconas, ele começa quando... É muito importante, eu sempre estou falando isso, eu falei ontem no bate-papo, vou falar sempre em todos os espaços. É muito importante para mim marcar isso, que eu acreditei durante muito tempo que não era possível escrever um romance, porque eu estou num lugar que é completamente fora de onde as coisas acontecem, em todos os âmbitos da cultura. Então, só na pandemia que eu comecei a resgatar esse desejo de escrever um romance, que era o que eu lia quando era criança.
e que eu não via, né, pessoas em Aracaju que eu conhecia que estivessem escrevendo um. Na pandemia eu comecei a fazer várias oficinas, então fiz oficinas com muitas dessas pessoas, com Paulo Scott, com Marcelino Freire, com André Del Fuego, né? Então, e dentro dessas oficinas a gente acabou criando um certo contato, né? Alguns deles eu considero amigos e amigas que, ao entrar em contato com Mariconas, também deram uma super força, assim, deram muito incentivo durante esse período, que a gente sabe que não é um período rápido, que é um período longo. Inclusive, se você que estiver ouvindo, estiver escrevendo romance, ou já escreveu e está esperando que ele aconteça, dá uma respirada, deixa as coisas acontecerem, que eu sei que é um período, né, de espera, né, de expectativa. Também um período de frustrações. Então essas pessoas, né, o Marcelino, o Paulo Scott, a Morgana, a Andréia, a Erika Barrios, o Davi Boaventura, o Joca Terron, foram pessoas que o Mariconas encontrou nesse caminho, nas oficinas, né? E eu tive a felicidade de ter a oportunidade de que essas pessoas dessem um retorno e ajudassem também a falar sobre a obra, porque a gente sabe que é preciso criar expectativa, né, sobre a obra para gerar o interesse, para gerar a curiosidade das pessoas, para poder que ela chegue a mais leitores e mais gente. Ah, muito legal, e que importante que foi isso, né? Porque a gente vê esse movimento acontecendo tão perto e é legal a gente acompanhar, né? Quando você começou a divulgar, depois o livro pronto, quando o livro chegou na nossa casa também, né? Queria falar um pouco da história agora, né? Você fala das três amigas protagonistas, você trata também da velhice do homem gay também, né? Eu queria que você falasse um pouco como surgiu a ideia do Mariconas e apresentasse um pouco para quem está ouvindo a gente, que está te conhecendo agora também, do que é o livro, do que é o romance. Olha, é muito engraçado porque o Mariconas, ele surgiu... Eu estava escrevendo um outro livro, um outro romance, né, que, como o Marcelino disse uma vez numa live, o livro, quando ele não dá certo, ele começa a feder a peixe, né? E ele fedeu a peixe, enfim, ele já foi. E aí eu tava fazendo algumas oficinas e uma das primeiras que eu fiz foi com a Andréia. Foi uma oficina super rápida. E ela fez um exercício de fazer epígrafes para livros possíveis. Ela falou, faz para o que vocês estão escrevendo, faz para outros futuros. E aí eu inventei esse que se chamava Mariconas e fiz uma epígrafe. E só depois, assim, fazendo outras oficinas, eu fui desenvolvendo. Eu sempre gosto de narrativas corais, né? Que não tem um único protagonismo, que tem mais de um protagonista. Então eu queria muito que o livro fosse uma certa balbúrdia de vozes, né? Que são três amigas, a Ira, o Gil e a Irê, e elas se completam. Elas ao mesmo tempo são um corpo só, mas ao mesmo tempo elas vão contando juntas a narrativa. Cada uma delas tem uma trama, né? A Ira, ela comemora o aniversário da mãe todos os anos, né? A mãe que se matou quando ela era criança. A Gil, ela tem um relacionamento super conflituoso, um relacionamento... não sei se podemos dizer amoroso, mas ela tem um relacionamento com um aluno de menor, e que era algo que, assim, alguns anos atrás era bem comum, né, da gente ver. Até hoje, assim, talvez a gente veja isso acontecer. E a Erê, né, que faz uma transição, né, no meio do romance, depois, nos anos, com 60 anos, com mais de 60 anos, ela transiciona, né, ela passa a viver como Sarita. Então esse processo de transição também acontece dentro do romance. E essas três, eu queria muito que esses corpos, né, que são vistos como velhos, né, são vistos como são rejeitados até mesmo dentro do universo, né, LGBTQIAPN+, que eles pudessem falar sobre si, que a gente pudesse poetizar eles dentro do contexto de Aracaju, né? Então queria muito que a cidade também falasse a partir desses corpos e a partir dessas vozes. Eu queria falar um pouco de Aracaju também. É muito bacana, a gente estava conversando até aqui em off, você falou, né, da distância de Aracaju com o Sudeste. Eu vejo a literatura acontecendo muito em todos os lugares do Brasil, até como uma parte da curadoria do Rabiscos, assim. Às vezes eu até recorro aos meus amigos, né? Esses dias eu fui atrás do Marcelino, falei, Marcelino, eu preciso de ator do Norte, tô falando muito com o pessoal do Nordeste, aí ele me passa uma lista de nomes legais, eu vou atrás, assim. Eu queria que você falasse um pouco do que é escrever lá em Aracaju, né? Hoje, podemos falar de uma literatura mais descentralizada, do eixo Sudeste, ou não? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu sou a pessoa que gosta de afirmar ainda onde
onde dói, né? Eu acho que é muito importante a gente falar. Eu acho que a gente tá nos últimos anos tentando, nessa tentativa de descentralização. Acredito que os primeiros governos do Lula, eles se viram para isso, para descentralizar muito da cultura que é feita, mas a gente ainda sabe que muito do que acontece, né, e muito do que é reconhecido, muito do que é publicado nas grandes editoras, muito do que é visto pelos curadores, ainda está nesse eixo, né, do Sudeste, principalmente. Mas, entretanto, a gente está vendo vários movimentos muito interessantes, como as editoras independentes, escritores que estão conseguindo, né, escrever e tocar seus projetos adiante. E eu acredito que isso está se popularizando, isso está sendo feito. Então, a gente tem hoje em Aracaju um movimento de literatura que há 10 anos atrás a gente não tinha, né? A gente tem uma Tailane Cruz escrevendo, que já publicou vários livros de conto, é um nome muito forte. A gente tem Débora Arruda na poesia, a gente tem a Missandra Almeida, que acabou de, já tem mais de um ano, publicar um livro chamado Pistoleiras, pela Urutau. Então a gente vê esses movimentos, eles existindo, e isso é muito positivo. Acredito que dentro de Aracaju e dentro de outros territórios. Mas a gente sabe que ainda tem uma dificuldade de financiamento. E é muito importante a gente falar que a arte ela só existe quando ela é financiada, né? Então a gente sabe que a gente ainda tem uma centralização do que é feito na literatura. A gente sabe que muitas das programações elas criam pequenas vaguinhas, né, para pessoas que estão fora desse eixo. E aí eu acredito que a gente só vai poder falar de uma literatura brasileira de fato quando a gente conhecer todo o território e toda a produção. E mais do que isso, eu acredito que a gente precisa conhecer o Brasil inteiro a partir do imaginário criado. Eu acho que a minha preocupação com Mariconas era criar um imaginário sobre o que é Aracaju. Porque quando eu circulava para fora, eu percebia que as pessoas, para fora de Aracaju, eu percebia que as pessoas não sabem onde fica, nem geograficamente. Acho que faltaram essa aula de geografia. Muitos amigos, artistas, né? E não estou falando de pessoas que não estão nem aí para a cultura. Diziam, você que é de Maceió. E eu dizia assim, não, Maceió não, Aracaju, Sergipe. Então é sempre muito importante a gente ver outros imaginários, outras cidades, outra forma de falar, outra dicção, outra fluência, né? Outro fluxo, outro território. Então eu acho que o Mariconas também é uma tentativa de criar esse imaginário de uma outra cidade, né? Por exemplo, quando eu estou aqui em Poços, eu fico encantada vendo como a cidade é, como a sua arquitetura é, e como tem uma coisa bucólica e romântica ao mesmo tempo. E eu acho que a gente precisa criar narrativas para que todo o Brasil veja isso na arte, né? Na literatura também. Eu gosto quando a cidade acontece no livro, ela é praticamente um personagem, né? E os conflitos humanos que elas estão vivendo é um conflito universal, acredito eu, né? Claro que dentro do recorte que você falou, a gente tem o recorte da cidade, mas os conflitos, o envelhecimento, as lutas que vão acontecendo, acho que vai fazendo um entrelaçar das mesmas agonias, né? Eu falo, esse dia eu estava falando acho que com a Jéssica, a gente estava lendo clássicos e ao mesmo tempo falando assim, nossa, as agonias parecem que são as mesmas, né? De 2 séculos atrás, 1 século atrás, acontecendo também um pouco aqui, né? Eu queria entender um pouco isso para você. Como que você fala das lutas, que não adianta falar que Mariconas não tem essas bandeiras que tem, né? Acho que a literatura boa tem, né, a bandeira. Como que essas lutas, quando você fala delas, decide escrever elas, o que você decide contar, o que você decide deixar de fora para contar, e o quão isso pode influenciar no leitor, se você pensa nisso também, como que isso chega no leitor? Eu queria muito... É muito louco esse lugar que a gente se coloca hoje, enquanto artista, né? Porque ao mesmo tempo que é muito bom a gente criar esses espaços, né, de visibilidade, ao mesmo tempo a gente quer fugir um pouco desse lugar, né? Essa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que é muito bom saber que o Mariconas é um livro LGBT, que ele abre caminhos, que ele pode participar de determinadas coisas, eu acho que a obra vai além disso, né? Então, para mim, né, e eu descobri isso numa conversa com Paulo Scott, que ele fez a leitura crítica do Mariconas. Esse é um livro também que fala sobre enfrentar a morte, né? Sobre como nós lidamos com a morte ou com a iminência da morte. Porque para mim as personagens da Mariconas são 3 corpos que estão dançando para evitar a morte chegar,
né? Ou para fugir, para ludibriar a morte. Então, como eu até está aqui mostrando o Mariconas, que é essa capa lindíssima. Lindíssimo mesmo. E aí eu acho que eu queria muito pensar um livro que a gente não precisasse reforçar a sobrevivência, que a gente não precisasse reforçar as pautas, né? Eu queria que essas personagens elas vivessem, que elas fossem um reflexo de vidas que cometem erros, que cometem pecados, que vão ser julgadas por isso, e deixar que os leitores se apropriassem dessas personagens e tirassem suas próprias conclusões, né? Então, eu queria muito que fosse não mais um livro para reforçar, né, que a gente precisa estar viva, que eu acho que isso a gente precisa, mas que a gente possa falar sobre outras questões, né? Então, por isso que eu acho que lá no fundo, né, já no final da vida, né, se for assim, já na velhice, eu acho que elas podem discutir sobre outras coisas, mas também dá uma dá uma mexida, né, nesse contexto de que elas também, pela idade, elas têm os conflitos com o próprio percurso, né, do movimento LGBT, né, que eu sinto que pessoas que são de outras gerações, né, que todo mundo é dessa geração porque está vivo, mas pessoas... Eu tenho amigas e amigos LGBTs com mais de 60 anos que eles têm conflitos com certos discursos, né? Então, esse confronto também existe dentro da cena LGBT. Então, eu queria também trazer personagens vivos e possíveis. Então, não modelos perfeitos de serem seguidos. Não modelos que vão dizer às pessoas como deve ser feito, ou como deve ser, ou como nós devemos discutir o que é ser LGBT. Mas mostrar que existe diversidade. Né? Diversidade de vida, de existência de indivíduos mesmo. Quando você fala que na cena LGBT, o idoso de mais de 60 anos tem uma outra visão de um jovem, de uma pessoa que está passando por algum tipo de reflexão agora, e que sua história vai além disso, né? E que eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo, sua história ela é muito maior, assim, no sentido de não de nobreza, mas no sentido de maior de amplitude mesmo, de temas, né? O que você sente de diferença, assim, porque você fez um exercício de imaginação, né? Porque você não é uma pessoa velha, você é uma pessoa jovem. O que você sente de diferença e como que você pensou para abordar isso? Eu acho que é muito complicado, porque, por exemplo, a gente tende a homogeneizar, né? Então, tipo, como se todas as pessoas jovens, todas as bichinhas jovens pensassem da mesma forma. E o que tem de bicha jovem careta, né? O que tem também de bicha maricona, né? Super pra frentex, que estão super atualizadas em todas as nomenclaturas e conceitos que existem. Né? Então, é difícil, né, colocar todo um grupo, né, porque eles são diversos. Então, o exercício é muito mais de entender um processo que eu faço, assim. Eu me entendi enquanto pessoa, né, primeiro como homem gay, hoje eu sou uma pessoa não binária, com 18 anos, né, e já se passaram uns 15 anos disso. E eu vejo quanto isso foi atualizado, né? Quando eu comecei a fazer teatro, a gente não podia, sendo gay, querendo falar das nossas vivências, a gente interpretava atores e personagens heterossexuais porque era o que era possível e o que era vendível, né? Que era vendável. E hoje a gente pode falar sobre isso. Então, acho que se colocar nesse lugar de uma pessoa com mais de 60 anos é entender todo esse processo que está se atualizando a todo momento e que nem sempre é fácil, né? Então, eu já entrei em diálogo com pessoas com mais de 60 anos, com bichas, né, com mariconas, que elas não entendiam o que era ser trans, ou elas brincavam, ou elas... E eu não sei se isso perpassa a maldade, se isso perpassa a má vontade. Isso perpassa também um tempo, né? Um jeito que comigo foi diferente, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho amigas também que não conseguem demonstrar afeto publicamente porque quando elas se entenderam, né, e quando elas eram jovens que queriam expressar esse afeto, isso não era possível publicamente,
Não, então esse confronto de tempo, do tempo passando, não é que a pessoa é de outra geração, mas do tempo passando, eu queria refletir, porque eu vejo, por mais que eu tenha 34 anos, eu vejo que nesses últimos 15 anos as coisas estão mudando, e que bom que elas estão mudando, né? Mas nem sempre a gente está tão preparada para isso. Então eu queria que as mariconas elas refletissem um pouco sobre essas questões também. Como que você vê o seu envelhecimento, assim, conforme você foi escrevendo sobre isso? Apesar de você ser jovem, eu sei porque eu escrevi um livro que o protagonista tinha 80 anos, então também passei por esse caminho, né, de exercício de imaginação. Mas o seu envelhecimento, você lida bem com ele? E como que você se enxerga nesse processo de amadurecimento? Li seu livro maravilhoso, indico demais. Obrigado. Olha, é muito engraçado que eu estava respondendo antes e eu estava pensando que eu me sinto uma pessoa mais velha há muito tempo. Assim, eu acho que eu Te entendo. mais dificuldade em falar sobre a juventude em mim. Porque primeiro que meu pai, que é uma pessoa muito importante na minha vida, ele é muito mais velho do que os pais de todo mundo da minha idade. Meu pai tem 84 anos. Caramba. Então toda a vida para mim ele foi Vai velho. mais tarde. E aí toda a vida ele foi velho, então eu lido com a velhice de uma forma muito próxima. Eu tenho muitos amigos e amigas que, tipo, são mais 60. E é com elas e com eles que eu adoro, de conversar, estar. Então acho que o Mariconas, ele também é um livro que fala sobre isso, assim. Sobre como lidamos com o envelhecimento, mas deslocando o envelhecimento desse lugar do envelhecimento enquanto só doença. Envelhecimento como está parado. Envelhecimento como está triste, como melancólico. As mariconas são bichas velhas que adoram dançar, que adoram aprontar, que adoram se meter em problemas, que adoram uma sacanagem. Então eu acho que é também deslocar esse lugar da velhice, né, que tem suas questões, que o corpo já não corresponde mais, mas deslocar desse lugar. E eu percebo que a gente vai passando por esse... Por exemplo, eu tô num conflito agora porque a memória já tá dando na vista, assim, que ela não tá mais perfeita. Eu lembrava o nome de todo mundo antes, agora eu já não lembro. Eu sofri, quase chorei uma manhã porque precisava lembrar o nome da Pina Bausch e não lembrava do nome da Pina Bausch. Sabia quem era, queria um vídeo como referência para uma aula de oficina e não lembrava. Então, assim, eu lido super bem. Eu acho muita beleza na velhice. Eu acho muita beleza nas memórias. Eu gosto de ouvir memórias. Eu gosto de ouvir as pessoas contando, né? Tem trechos do Mariconas que eu ouvi as pessoas contando como era em Aracaju a pegação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me interessa, né? E me interessou muito. Mas... eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem como fugir, né? Eu lembro de estar na universidade estudar, ouvir a professora falando que uma coisa que mudou muito a chave, uma coisa simples, que é nós não estamos vivendo, né, cada dia, nós estamos morrendo a cada dia, né? Nós estamos mais perto da morte do que da vida, né? Nós estamos se afastando do nascimento, né? Então, o nosso encontro é com a morte, né, a todo momento. Eu acho que tem vários significados. Não precisa o corpo morrer para você encontrar a morte. Então tem a ver com isso, o Mariconas também. Como que você vê a sociedade que está cada vez mais ansiosa a lidar com a morte? Eu não sei. Eu acho que a sociedade, ela precisa ler. Concordo. Porque eu acho que a literatura e a arte, ela tem essas potências de lidar com pulsões de vida e pulsões de morte, né? E a gente não está sabendo lidar com isso, assim. A gente não está sabendo lidar com muitas questões. A gente não está sabendo lidar com o meio ambiente. A gente não está sabendo lidar uns com os outros. E a arte pode ser esse caminho de tentar lidar, né, com essas coisas que são coisas que não adiantam, não tem resposta, não tem como evitar. Você não vai ter como evitar a hora de morrer, né? E a gente precisa lembrar disso. Por isso mesmo, eu acho que as personagens do Mariconas dão esse recado, é que a vida é tão importante, cada dia é tão importante, né? Então, o que elas fazem no livro, sejam os erros, seja os acertos, sejam as loucuras, é porque elas sabem que aquele dia é muito precioso, então tudo vale. É diferente, né? Eu tenho também um grupo de amigos idosos aqui. Tem pessoas de 80 e poucos anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos. E essas discussões
elas ganham outro fôlego, parece que se importam menos com algumas coisas que os jovens se importam muito, né? De levar muito a sério, assim, também, né? E o seu livro tem essa vibe, assim, também. Isso que você falou dos personagens, das personagens estarem sempre buscando viver mesmo intensamente, independente da idade, independente da época, é muito importante. E talvez só a literatura vai mostrar isso de um jeito didático e ao mesmo tempo sensorial, né? Não sei. E eu acho que isso tem, né? Eu percebo, por exemplo, eu vejo hoje, eu tava pensando nisso agora. Quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu viajava, eu precisava ver tudo, sabe? Fazer tudo. E hoje eu viajo, eu consigo sentar e ficar de boas. Eu dizer, hoje eu só vou fazer o teleférico. Eu vou voltar em Poços um dia, vou fazer outras coisas. Né? Que da outra vez eu não fui no teleférico, foi agora. Então acho que a gente começa a ter um domínio do tempo muito importante. E hoje eu sobrevivo de arte, né? Eu sobrevivo da minha literatura, do teatro que eu faço. E foi uma decisão desde o ano passado. Não foi uma decisão, né? Mas assim, foi uma coisa que aconteceu e eu tô bem assim. E eu percebi o quanto o tempo é precioso. O quanto cada hora do nosso dia é muito precioso. E como a gente não pode desperdiçar esse tempo com coisas que não nos satisfazem. E eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo isso. Né? Nessa virada dos 30, eu tenho percebido que não adianta correr atrás de coisas que não vão te dar prazer, né? E eu acho que as mariconas, elas sabem muito bem disso. Elas sabem que elas precisam curtir a festa até o final. É óbvio que isso é uma criação, isso é uma ficção, né? É óbvio que muitas pessoas que se encontram com mais de 60 anos não estão na festa, não estão na gandaia e etc. Mas eu acho que inventar esse imaginário é abrir possibilidades também, né? Possibilidades de que as coisas podem ser diferentes e que o nosso olhar para esses corpos, sejam se eu sou uma maricona ou se eu não sou uma maricona, pode ser diferente também. Júlia, como que é a sua relação, você já falou, né? Você trabalha com teatro. Como que é a sua relação entre literatura e dramaturgia? O quanto que isso interfere? Porque quando eu leio um livro de alguém que eu sei que é do teatro, parece que tem uma voz muito específica, apesar de não ser uma peça de teatro o seu livro, mas tem uma voz dramaturga também ali, né? Aquela coisa mais imagética que o teatro permite também, né? Como que você mescla essas artes assim? Como que você lida com uma e com a outra? Olha, eu acho que a dramaturgia, o teatro, ele é a anarquia da escrita. Em que sentido? Você não tem nenhum controle sobre o que você escreve, porque você escreve e quando vai chegar para o público, passou por tantas infinitas mãos que às vezes você não sabe nem o que de seu vai. Né? Então é um exercício de desapego, um exercício de liberdade, de criação, muito insana. Né? Ao mesmo tempo, ele te dá uma base, né, que você consegue ter um domínio de personagem, de corpo, de voz, que eu acho que só o teatro te dá. Tanto que assim, o que a gente tem visto, né, na literatura brasileira são pessoas que passaram pelo teatro, né, que têm experiência enquanto dramaturgia, né, ou como atriz, ou como ator, né, porque o teatro ele te dá esse respaldo. Eu acho que o teatro ele é muito importante. Agora, eu tenho certeza que, óbvio, né, aprendi e vi que são dois lugares completamente diferentes. Né? A experiência do Mariconas é a experiência escrevendo uma peça é outro. E esses dois lugares, me interessam todos os lugares de escrita, né? Onde eu possa escrever, onde eu possa criar, onde eu possa inventar imaginários, onde eu possa inventar personagens, são lugares que me interessam. Então, estar num romance é um outro lugar. Né? Mas eu tenho certeza que as vozes das mariconas, elas são características. O fluxo, ele é um fluxo de quem sabe que no teatro acontece de determinada forma. Eu sinto, assim, do que eu comecei a ler bem mais quando eu decidi escrever o Mariconas, porque eu precisava muito entender o que era que estava sendo produzido hoje. Eu acho que todo mundo que está escrevendo alguma coisa precisa... se estou escrevendo um livro de poesia, eu preciso ler quem está publicando hoje poesia. Então, eu fui ler muita coisa do que estava sendo publicado nos últimos 4 anos. E eu percebia muito, e eu percebo, é sempre uma inquietação nas oficinas, que a gente tem ainda uma literatura muito mastigadinha, sabe? E o teatro não. O teatro te dá um deslocamento, um incômodo, uma inquietação de que você não pode saber tudo. Você tem uma parte do teatro ali que o espectador ele precisa completar,
né? Porque o que faz ele sair de casa para assistir algo é que ele vai estar ativo naquele local. E aí as pessoas acham que estar ativo é que o público vai se levantar, dançar. Não propriamente. Ele vai estar ativo no sentido de que aquela obra ela só vai funcionar se ela precisar completar os sentidos. E eu acho que a literatura, às vezes, algumas obras, elas esquecem isso, né? De que o leitor, ele precisa completar o sentido. Ele precisa estar inquieto. E falei ontem num bate-papo no Sesc, falo aqui também, quando eu li O Sonho e a Fúria, nesse processo de escrita de Mariconas, para mim foi a grande resposta de tipo, é isso mesmo que eu quero com Mariconas. Porque quando eu terminei O Sonho e a Fúria, eu queria voltar para a primeira página. Tipo, eu dizer, porque o livro, ele era uma experiência, né, textual. Eu tô dentro do livro tendo uma experiência, eu não tô lendo passivamente o que me entregaram ali em código verbal. Assim, muita gente trava lendo Sonho e a Fúria, né? Abandona o livro, né? Mas eu acho que esse é um processo, né, também. Óbvio, né? Que mexe tanto nisso. Uma das grandes questões nas oficinas do Mariconas eram as vozes, das 3 vozes. Porque como é que eu sei quem tá falando? Presta atenção, se segura, né? Presta atenção no sentido assim, se segura com elas. Se você quer estar com elas, você vai saber, uma hora você sabe quem tá falando. Você não precisa saber de imediato. E é isso que eu tô falando. Você não precisa saber de imediato quem tá falando, o que tá falando. A coisa precisa ser dada. E é dessa urgência que a gente tem, de que tudo tem que ser entregue na nossa mão agora, que a gente não tem a experiência de achar, de se encontrar, de se incomodar, de ficar angustiada, de dizer, pera, eu preciso dominar isso. De se confundir também. De se confundir também. Afinal, elas são tão amigas. Como é que você não confunde 3 amigas que andam grudadas? E teve uma coisa muito legal, numa dessas oficinas, eu fiz a oficina do Joca Terron, que eu adoro, inclusive, tanto ele escrevendo quanto a oficina. Inclusive, quem quiser, fazendo. Eu quero fazer a do Joca, eu não fiz ainda, falei isso pra ele, inclusive. Fiz 2 vezes, Arte e Desastre do Romance, acho que é isso. E ele tem, não sei se é assim, mas no ano que eu fiz, a gente colocava o texto lá, algumas páginas, e toda a turma comentava, né, no arquivo. E eu lembro muito de uma pessoa que comentou assim: nossa, eu não tô entendendo nada, mas eu tô indo nesse fluxo e eu não quero sair. E aí eu digo assim, ótimo, né? Recebi também de um querido escritor que foi colega de oficina, o Armando. Ele mandou uma mensagem, ele falou, eu não sei, eu li e no começo eu achei que não ia dar em nada, que eu não tava, enfim, não tava entendendo. E depois eu terminei emocionado, porque é isso, é sobre a experiência, né? Eu dou muita oficina de escrita. E o que eu mais ouço, é porque escrever é difícil, porque não sei o que é difícil. Eu sempre brinco, um urso polar sempre morre, né? Aquela piada de tia de escola, quando você diz que é difícil. Nenhum processo de escrita, ele vai ser fácil. Ele vai ser transformador se ele for fácil, né? Senão você vai estar lá, a flor é linda e o cheiro dela me lembra você. Isso é fácil. Agora, de fato, construir uma escrita que mobilize, que transforme, ela é difícil, ela dói, E a leitura também é a mesma coisa. Leituras que transformam a gente são leituras que são difíceis, são leituras que fazem com que todo o nosso corpo se mobilize, né? Eu tô dizendo que não sei se o Mariconas faz isso com as pessoas, mas eu quero alcançar esse lugar. Mas faz sim, ele deixa a gente bem inquieto, assim. E legal você falar do Sonho da Fúria, porque de fato é um livro que ninguém sai normal, né, com a leitura, né? Euler, você fala também um pouco dos movimentos políticos no livro, da ditadura militar. A gente passou também por um momento muito tenebroso no governo Bolsonaro, que muitas vozes da cena LGBT passaram a contar muita coisa, a se expressar de uma forma mais ampla, assim. Como que você vê esses paralelos, né? Você fala da ditadura e a gente passou por um momento muito difícil, né? Que a gente conseguiu impedir um avanço, mas ao mesmo tempo está tendo aí um boom das bancadas evangélicas, homofóbicas. O que isso interfere nas criações e como que a política conta história através da literatura? Eu acho que assim, a memória, né, do movimento gay, LGBT, eles perpassam questões que a gente não tem como fugir, como a ditadura, como a epidemia do HIV. Mas eu não queria que isso fosse central na obra, né? Não me interessou em nenhum momento aprofundar isso, mas mostrar as sombras que isso deixa, né? Ou mostrar assim que, querendo ou não, isso está na nossa história, não tem como a gente esquecer essas coisas. E eu acho que, óbvio, eu escrevi no meio da pandemia, no meio daquele governo terrível,
Mas é muito mais frustrante perceber que hoje muitas das coisas não acabou, né? A gente tem muito avanço, a gente tem muita festa, né? Tem muito do que comemorar dos avanços, né? Das pessoas poderem se expressar hoje, expressar seus afetos nas ruas publicamente. O Mariconas existir enquanto livro que não está sendo só lido por pessoas LGBTs. Mas a gente sabe que a gente tem uma onda conservadora dominando o país ainda, né? Acabei de saber, vindo para cá, que o governo de Sergipe aprovou o Dia do Conservadorismo. Nossa. Vai ter uma data em janeiro em homenagem enfim, não sei quem, não é bom nem falar com isso. Então a gente sabe que a gente está sempre na iminência do risco, né? Então, e eu acho que as Mariconas, elas são personagens que estão na iminência do risco de morrer, do risco de serem violentadas, do risco. E eu acho que isso tem muito a ver com corpos, né, que enfrentaram isso muito mais forte, talvez, do que hoje, mas com todos os corpos que fogem à norma, que é a iminência do risco, né? Então, eu sei que quando eu boto... Tô com 2 trancinhas belíssimas. Lindíssima. E um brinco de ursinhos carinhosos. Um brinco dos ursinhos carinhosos, belíssimo. E eu sei que sair em qualquer lugar, assim, tem um olhar, né? Tem um olhar de constrangimento no outro, de indiferença, né? Então, não de indiferença, né? Mas de tipo de repulsa mesmo. Então, isso diz que a gente não tá totalmente livre. A gente ainda não atingiu toda a compreensão sobre essas coisas. E o Mariconas, ele também vem desse lugar de tipo assim, nós precisamos resistir a essa morte. A morte também é um outro significado. Não é propriamente uma morte da velhice. Mas é uma morte de precisamos sobreviver, precisamos dançar enquanto é possível, né? E será possível, a gente vai abrir esse caminho, né? Então eu acho que a ditadura tá lá ainda muito como uma sombra, nem me interessou, né? Mas é como uma marca, assim, a gente tem essas marcas e a gente não pode esquecer, né? Eu não vivi a ditadura, mas a gente tem livros, né? A gente estudou isso na escola e é triste a gente perceber que a gente viu pessoas defenderem ou querer a volta disso, né? E ao mesmo tempo que a gente sabe que os nossos corpos estão em ameaça o tempo todo. E a gente sabe que a literatura está em ameaça o tempo todo, né? Então acho que é um pouco sobre isso também. Muito obrigado pelo papo. Eu queria fechar contigo perguntando o que você tem na sua estante, o que você está lendo, o que você indicaria aí. Você falou que você teve uma pesquisa intensa de leitura nesses anos. O que você pode falar pro pessoal? Às vezes a pessoa que está começando a escrever também, sei lá, aí nos confins do Brasil. Olha, eu tô lendo agora, vou dizer tudo que eu tô lendo, tá? Eu tenho lido muita coisa. A oficina, inclusive, é um momento que eu tenho que ler para poder movimentar. Mas eu tô lendo... Não vai ser uma só não, tá? Porque eu tô lendo... Pode falar. Olha, eu tô lendo O Atávico, da Fernanda Cunha, que é um livro de poesia. Uma escritora do Rio Grande do Norte, que vai lançar um romance. Eu tô dizendo, amiga, pelo amor de Deus, deixa Mariconas ganhar um pouquinho mais de corpo, porque quando o seu vir vai destruir tudo. Ela vai lançar esse ano ainda? Vai lançar esse ano. Pelo que eu soube, parece que é final do ano ou começo do outro. Vai sair também pela Causa e Letras. Fernanda Cunha, mas ela acabou de lançar um livro de poesia chamado Atávico. Eu tô lendo bem devagar. Tô lendo também o Água Turva, da Morgana. Né? Lindíssimo livro. Ela veio aqui falar no Rabiscos. Então vocês já conhecem, já tá super bem divulgado. Tô amando, tô ali mergulhada. Tô lendo a biografia do Gilberto Braga, me julguem. Mas tô lendo a biografia do Gilberto Braga. E tô lendo um livro que eu acho que todo mundo precisaria ler, que não é propriamente de literatura, mas tem um tom e uma escrita bem literária, que é o Psicologia Suja, da Sofia Fávero, que é uma travesti sergipana, psicóloga. E o livro é lindíssimo. E eu parei numa página e não consigo voltar no livro, porque eu tô nessa página assim, tô pensando, já fiz 2 oficinas e falei sobre isso, que ela fala sobre o olhar de nojo. Ela fala assim, que fezes, urina, não sei o quê, isso causa repulsa. Mas é essa forma como as pessoas me olham na rua. E aí eu sempre tentei definir como é que as pessoas me olham enquanto corpo não binário, enquanto, né, um corpo gordo na rua. E é bem isso, né, esse olhar de repulsa. E aí ela fala sobre várias coisas, sobre talvez uma limpeza que a gente quer nas relações. Então são todos esses livros que eu tô lendo agora.
Muito obrigado, excelentes dicas, anotei todas. E parabéns pelo livro, que feliz poder gravar. A gente ia gravar virtualmente, a gente gravou pessoalmente muito melhor. E fico muito feliz de saber que você vem a posse, já veio, é a segunda vez que você veio, né? Muito feliz de saber que você está aqui falando de literatura aqui nessa cidade que eu tanto amo. E vida longa, sucesso. Obrigada, muito obrigada, Tadeu. Adoro o podcast Rabisco. E queria dizer, gente, leiam Mariconas. Entre em contato comigo no site da editora. Como que o pessoal acha? Ó, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Euler Lopes com 2 S. A Mana sempre vai nos correios levar os livrinhos, né? Como diz o Marcelino Freire, você tem que levar seu livro no subaco, debaixo do subaco, em direção aos correios de preferência. Já tenho amizade lá com o correio, já sabe que são livros. Mas também na editora da Causa e Letras tem livros à venda. É super fácil hoje em dia, é só jogar no link, só jogar no Google, né? Mariconas, Euler Lopes, e você acha o link que aparece. Ou entre em contato comigo que eu também envio. É isso aí, então eu vou deixar todos os links aqui que a Euler tá falando aqui para vocês acessarem. E um beijo a todos, semana que vem a gente volta com mais papo literário. Bom dia, boa tarde e boa noite.